Recentemente, Natália começou a levar seu filho Marcos ao trabalho. Isso só foi possível porque era verão, caso contrário, ele estaria na escola. Mamãe, teremos muitos pedidos hoje? Ontem tivemos poucos. O chefe vai reclamar de novo? Perguntou Marcos com timidez. Natália sorriu, um pouco sem graça. Quem sabe, filho? Aceitamos o que vier. É como pescar, às vezes você pega muito, às vezes nada, respondeu ela. Marcos suspirou, puxando um pequeno caderno do bolso. Ele anotava todos os pedidos cuidadosamente, incluindo os nomes das ruas. Ninguém entendia por que ele fazia isso, mas era sua maneira única de manter as contas. Com apenas 10 anos, Marcos sempre se sentava na frente, em uma cadeirinha especial de segurança. Embora ele ficasse melhor em casa, não havia ninguém para cuidar dele. Natália havia se separado do marido alguns meses atrás, mas ainda não tinham se divorciado oficialmente. O carro de Natália era difícil de não notar, com sua pintura verde brilhante, um contraste marcante com o amarelo padrão. Ela o chamava de Pepino e dirigia pela cidade, aceitando todos os pedidos, próximos ou distantes, desde que o som constante do motor agradasse e as rodas fossem imunes a pregos e buracos. Naquele momento, Marcos, sentado à direita de Natália, animou-se de repente e apontou para a janela. Mamãe, olhe! Há um homem chamando um táxi. Veja-o com a mochila ao lado da estrada, disse ele. Natália reduziu a velocidade e examinou o possível passageiro. Ela fazia isso não para avaliar sua situação financeira, mas para evitar pegar alguém que estivesse bêbado. Já havia tido experiências com passageiros intoxicados que ficavam mudando de destino e, no final, não tinham dinheiro para pagar. No entanto, o homem à beira da estrada parecia sóbrio. Embora não estivesse bem vestido, usava um anorak sem graça, jeans velhos e um boné de beisebol com aba quebrada, seus tênis gastos precisavam urgentemente de substituição, e ele carregava uma mochila enorme. O que ele poderia estar carregando? Mamãe, vamos pegá-lo. Eu vejo que ele é bom, comentou Marcos. Natália sorriu e encostou o carro no meio-fio. Com o tempo, ela começou a confiar nos instintos de seu filho. Marcos tinha uma habilidade para categorizar passageiros em bons e não tão bons sem cometer erros. Não se sabia como ele fazia isso, talvez a alma de uma criança seja mais perceptiva e facilmente sintonizada com as vibrações positivas ou negativas das pessoas. Notando que havia sido visto, o estranho com a mochila aproximou-se do carro e abriu a porta do passageiro da frente. Olá, senhor, cumprimentou Marcos com um sorriso. O homem congelou de surpresa. Por favor, sente-se atrás. A propósito, para onde você está indo? Perguntou Natália, ainda sorrindo. Obrigado, preciso ir ao cartório, respondeu ele, retribuindo o sorriso. Tudo bem, disse Natália, por favor, fique à vontade. Eu sei onde é. O homem retirou cuidadosamente a mochila do ombro, colocou-a no banco e depois se sentou. Natália ligou o motor, notando a aparência peculiar de seu passageiro. Ele se assemelhava a um vagabundo, mas estava indo para o cartório. A vida pode, de fato, ser imprevisível. Durante a viagem, ele permaneceu calmo, quase não participando da conversa. Em vez disso, focou na mochila, como se contivesse algo de grande importância. Aceitando seu silêncio, Natália aumentou um pouco o volume do rádio para ouvir as notícias locais. As ondas de informação sempre a relaxavam e estimulavam sua mente. Logo, o cartório apareceu à vista. Natália estacionou o carro no lote e estava prestes a anunciar a tarifa quando notou algo peculiar: outro táxi do seu serviço havia chegado. A surpresa transformou-se em desgosto quando seu ex-marido, Leonardo, saiu do carro com sua nova namorada. Enquanto isso, o passageiro de Natália saiu do carro, mas pediu para ela esperá-lo, ao que ela concordou.
Natália sabia que Leonardo a tinha visto também, seu carro era o único do tipo na cidade, bastante notável. Ah, a Natália está aqui. Você trouxe o herdeiro? Ele é o que herdou a fazenda no vilarejo? Gritou Leonardo. Ignorando o comentário do ex-marido, Natália começou a limpar o espelho retrovisor meticulosamente. Ei, não é seu nome João Tomás? Perguntou Leonardo diretamente ao passageiro de Natália. O cliente de Natália sobressaltou-se e olhou surpreso para o estranho. Sim, João Tomás. Posso saber do que se trata? Perguntou ele. Leonardo sorriu maliciosamente. Relaxe, não quero mal. Você herdou uma fazenda no vilarejo. Já ouviu falar disso? João balançou a cabeça. Não sei nada sobre isso. O cartório me contatou há alguns dias e pediu para me encontrar hoje. Isso é bastante surpreendente, mas, como dizem, a ignorância pode ser pior do que o roubo. Nunca ouviu falar do Sr. Azevedo? Perguntou Leonardo, surpreso. Não, nunca ouvi esse nome antes, respondeu João, com a voz tremendo. Nesse momento, Natália sentiu uma onda de simpatia pelo seu passageiro. Ele era alto e imponente, mas ao mesmo tempo discreto e quieto. Que combinação estranha. Leonardo estava apenas zombando dele, pensou Natália antes de falar. Leonardo, pare de provocá-lo. Não há nada engraçado nisso. O homem está aqui para ver o notário. O que isso tem a ver com você? E por que você está aqui? Surpreso, Leonardo ergueu uma sobrancelha. O que você quer dizer com o porquê estou aqui? Eu também sou um herdeiro do Sr. Azevedo. Tenho cuidado dele há meses com a Raquel. Tenho todo o direito à casa e às propriedades dele. Natália retrucou rapidamente. E como você sabe que João está entre os herdeiros? Você já foi ao cartório? Acabou de chegar. Leonardo sorriu. Claro que já fui e até consultei. Estava apenas esperando por esse vagabundo, que é a razão de tudo isso. Se ele não estivesse envolvido, eu já teria herdado tudo há muito tempo. Em vez disso, passaram dias procurando por ele até o encontrarem vivendo como um eremita em uma casa precária na periferia da cidade. Natália entrou no carro, evitando o olhar do ex-marido. A herança de seu cliente não a preocupava, sua prioridade era garantir que ele estivesse satisfeito com o serviço de táxi. Enquanto isso, Leonardo começou a demonstrar afeto por sua amante na frente de Natália, claramente tentando provocá-la. No entanto, Natália o ignorou e focou no canteiro de flores em frente ao cartório. Poucos minutos depois, João saiu do prédio segurando uma grande pasta e um molho de chaves. Olha só, aqui vem o herdeiro. Como você conseguiu conquistar aquele velho e herdou tanta riqueza? Raquel e eu só conseguimos uma casa nos subúrbios e um apartamento no centro, mas você ficou com a fazenda, as terras e todo o equipamento, reclamou Leonardo. João olhou para ele com uma expressão confusa antes de se dirigir ao carro de Natália. Na verdade, ele mesmo não sabia por que havia recebido essa herança. Simplesmente fora convocado ao cartório e informado de que um homem desconhecido chamado Sr. Azevedo lhe havia deixado uma fazenda. As condições do testamento especificavam que ele não poderia vender nem doar a fazenda. Ao ver João saindo do cartório, Natália suspirou aliviada. Finalmente, estava livre de ver o rosto arrogante do ex-marido. De repente, ela notou seu filho desamarrando a mochila do homem. Marcos, o que você está fazendo? Isso não é certo. Como você pôde? Repreendeu Natália. Nesse momento, João abriu a porta e viu Marcos com a mochila. O homem sorriu constrangido. Já matou a curiosidade, amigo? Marcos olhou para o passageiro animado. Sim, senhor. O que tem dentro?
É um filhote de cachorro ou de gato? João balançou a cabeça e abriu a mochila. Bem, espero que isso não te assuste. Não é um gatinho ou um cachorrinho, mas um filhote de lobo. Um filhote de lobo? Marcos exclamou surpreso. Sim, um filhote de lobo. Eu o encontrei na floresta. Caçadores mataram a mãe dele e ele estava deitado perto dela, choramingando por ajuda. Eu enterrei a mãe e o trouxe comigo na minha mochila, explicou João. Natália espiou dentro da mochila, surpresa ao ver um animal selvagem olhando de volta para ela com olhos brilhantes. Como ele respira aí dentro? Não deve ser quente para ele? Perguntou preocupada. João sorriu. Não, fiz furos e não amarrei a abertura muito apertada, então ele está bem confortável. Ainda não sei o que farei com ele, mas vou descobrir. Senhor, posso segurar a mochila enquanto dirigimos? Quero muito ver o filhote de lobo, pediu Marcos. João assentiu. Sim, mas não o incomode muito. Ele fica nervoso e lambe o nariz quando está agitado. Se você vir isso, saberá que ele está muito excitado. Natália olhou para João com dúvida. E se ele morder? Ele é um animal selvagem. Não, ele não vai morder. Seus dentes ainda são pequenos e ele nem consegue comer comida sólida, respondeu João, aliviando a preocupação de Natália. Ela ligou o motor enquanto Leonardo e Raquel observavam o carro partir com um olhar de desprezo, depois se abraçaram apaixonadamente novamente. No fundo, Leonardo estava consumido pela inveja. Sentia ciúmes porque um andarilho havia herdado a fazenda do velho. Ele e Raquel cuidaram dele por meses e esperavam uma recompensa mais generosa. Leonardo descobriu uma oportunidade por acaso quando viu um anúncio de jornal. Um homem idoso procurava uma enfermeira ou um casal para morar em sua casa e ajudar com as tarefas domésticas. Inicialmente, Leonardo não deu muita importância, mas ao saber que o homem era um fazendeiro rico, percebeu que poderia ser uma oportunidade lucrativa. Dia após dia, enquanto cuidava do Sr. Azevedo, Leonardo pacientemente aguardava sua fortuna, esperando que ele e Raquel se tornassem ricos herdeiros. O fazendeiro idoso, para seu crédito, disse ao casal que, se ficassem até seus últimos dias, ele os incluiria em seu testamento. É uma fortuna. Ouvi dizer que ele tem uma vasta fazenda no norte do estado. Gostaria que fosse nossa. Poderíamos vendê-la ou alugá-la, refletiu Raquel. Leonardo concordou. Sim, será nossa. Quem mais ele poderia dar? Se tivesse alguém, não precisaria da nossa ajuda. Você acha que ele colocaria um anúncio se não estivesse sozinho? Não, ele está sozinho, por isso recorreu a isso, para não morrer sozinho. Naturalmente, João Tomás nem imaginava tudo isso e só soube hoje, quando o notário lhe entregou os documentos que lhe davam direito a uma enorme propriedade rural localizada fora da cidade. Enquanto Marcos observava o filhote de lobo na mochila, João pensava preocupado sobre seu próximo passo. Como seria recebido na fazenda? Os funcionários o ridicularizariam? Veriam-no como um aproveitador? Ele não queria essa herança, nem conhecia o falecido. Por que estava envolvido em tudo isso? Por outro lado, o que havia de errado em recomeçar? Talvez ele devesse se tornar um fazendeiro e colocar sua vida nos trilhos. João refletiu, sem saber para onde ir em seguida. Natália não perguntou sobre seus pensamentos, dirigindo pela cidade na esperança de que ele tomasse a decisão certa pelo caminho. De repente, o walkie-talkie dela chiou. Ela olhou para João e perguntou: Para onde vamos? Meu despachante está chamando, provavelmente com outro trabalho. Se precisar ir a algum lugar, posso dizer que estou ocupada. João hesitou. A pasta em suas mãos parecia uma batata quente. Ele também tinha as chaves da fazenda no bolso da calça.
encarando Natália, disse: Você pode me levar para aquele vilarejo? Quero ver a fazenda. Natália sorriu. Claro que posso. Já estive lá antes. É um lugar lindo, com um rio e bosques por perto. Acho que o filhote de lobo vai gostar de lá. Você está planejando soltá-lo, não é? João balançou a cabeça. Não, ainda não decidi. Ele é pequeno, morreria sem a mãe. Eu o alimento com leite e pão embebido em caldo. Lobos comem pão, senhor? Perguntou Marcos, surpreso. Já vi eles pegando lebres ou codornas. João sorriu. Lobos adultos comem carne, mas os filhotes se alimentam de leite. Ele tem um nome? Como você o chama? Continuou Marcos, bombardeando o passageiro com perguntas. Natália olhou reprovatória para o filho, mas depois desistiu, permitindo que ele continuasse a conversa com o homem. João refletiu. Qual é o nome dele? Eu não sei. Talvez você possa me ajudar. Os olhos de Marcos brilharam com entusiasmo. Por que não o chamamos de Canino? Canino é o herói de uma história sobre um lobo que viveu na floresta, embora fosse no Alasca. Bem, não importa. Vamos ter nosso próprio Canino. João sorriu. Ótimo, não me importo. Que seja Canino. A conversa com Natália e Marcos levantou visivelmente o ânimo de João, que percebeu que não estava tão sozinho. Pelo menos ele desfrutaria da companhia por essa curta distância. Natália observou a estrada, maravilhada com as reviravoltas do destino que transformaram João de um homem pobre em um herdeiro rico. Gostaria que alguém nos desse uma casa no campo, para que Marcos e eu pudéssemos viver lá confortavelmente, pensou ela. Mas temos que alugar um apartamento e lidar com o aumento rápido do aluguel. A estrada para a fazenda estava em péssimas condições, cheia de buracos que dificultavam a concentração. Que estrada terrível! Já vi ruins antes, mas essa, murmurou João. Durante todo esse tempo, Marcos segurava a mochila com um filhote de lobo brincalhão dentro. Quando o vilarejo apareceu ao longe, João olhou para ele ansiosamente, ficando tão excitado que mal conseguia se controlar. Provavelmente, era semelhante ao que uma pessoa sente ao receber um presente significativo e valioso pelo menos uma vez na vida. Por alguma razão, ele gostou instantaneamente do vilarejo, sentindo-se parte integrante desse lugar, uma engrenagem única em seu mecanismo. Onde será a fazenda? Perguntou João. Natália deu de ombros e decidiu perguntar aos moradores. Ela baixou a janela do carro e dirigiu-se a um menino brincando em uma caixa de areia perto de uma casa. Oi, você sabe onde fica a fazenda? O menino olhou para o estranho com curiosidade e respondeu. A fazenda? Ah, você tem que seguir reto por esta rua e não virar. Você chegará a um grande portão, é lá. Obrigada, amigo. Aqui, tome um doce pela ajuda, sorriu Natália, oferecendo-lhe um caramelo do bolso. O menino aceitou alegremente o doce e imediatamente colocou-o na boca. Natália dirigiu na direção sugerida e, logo, conforme o menino disse, encontraram-se diante de um enorme portão cinza, atrás do qual, presumivelmente, estava a fazenda. Pensando por um momento, Natália buzinou 3 vezes e olhou furtivamente para seu passageiro, cujos olhos brilhavam intensamente de excitação. O som de passos arrastados se aproximou, e um homem de cerca de 60 anos, resmungando com esforço, lentamente abriu o portão. Diante de Natália, Marcos e João apareceu uma fazenda, delimitada em 3 lados por campos verdes e jardins exuberantes. Uma pitoresca casa de madeira com telhado de telhas guardava a entrada desse refúgio de fertilidade e conforto. Fardos de feno estavam espalhados pelo pátio, e várias peças de maquinaria agrícola eram visíveis. Galinhas corriam pela propriedade,
Gansos grasnavam enquanto procuravam verme sob as groselheiras, e um cachorro descansava preguiçosamente perto da casa, observando atentamente os arredores. A fazenda parecia um santuário de tranquilidade, com o silêncio quebrado apenas pelo mugido ocasional das vacas e o cacarejar das galinhas. Atrás dos edifícios residenciais, estendiam-se vastos campos onde pessoas trabalhavam, parecendo soldados de brinquedo à distância. À esquerda, havia uma floresta exuberante que naturalmente chamava a atenção. "Mamãe, é lindo aqui. Olhe!" exclamou Marcos, maravilhado. Natália olhou carinhosamente para seu filho, admirando suas habilidades de observação. "Bem, João, chegamos", disse ela, sutilmente mudando a conversa. Surpreso, o homem alcançou o bolso para pegar dinheiro. "Sim, vou pagar por tudo. Por favor, aceite isto, deve ser suficiente para a sua viagem de volta." Natália, percebendo que ele havia dado quase o dobro do necessário, corou. "Não posso aceitar seu último dinheiro. É muito." "Por favor, pegue de volta", respondeu ela. João apenas gesticulou, insistindo que ela aceitasse. "Use para comprar algo para seu filho. Agora sou fazendeiro, logo terei dinheiro." Lágrimas encheram os olhos de Marcos. "Estamos indo embora já? Achei que poderia brincar mais com Canino. Ele vai sentir minha falta e João estará ocupado demais para cuidar dele enquanto trabalha nos campos." Natália olhou para João em busca de segurança ou as palavras certas. João sorriu. "Não se preocupe, amigo. Se quiser, pode vir me visitar nos finais de semana. Canino ficará feliz em vê-lo. Ele está crescendo rápido, mas quando for adolescente, provavelmente o soltarei. Não é adequado manter um lobo entre os animais domésticos comuns." Marcos olhou para sua mãe novamente. "E vamos realmente vir? Promete? Sei que você tem trabalho, mas pelo menos no domingo ou no sábado." Tudo bem, seu pequeno extorquista. Tenho outra escolha." "Nós vamos." "Com certeza vamos", respondeu Natália com um sorriso. Em seguida, virou-se para João. "Bem, temos que ir, boa sorte e prosperidade." João assentiu, pegou a mochila das mãos de Marcos e saiu do carro. Ele sorriu ao ver o carro verde brilhante se afastar. Nesse momento, notou um homem de meia idade, com uma expressão de desagrado, saindo de uma das casas para encontrá-lo. O estranho se aproximou de João e exclamou em voz alta: "Boa tarde. O que o traz aqui?" Surpreendido, João recuou. "Vim ver minha fazenda", explicou. O estranho, que claramente era o chefe ali, hesitou. "Ver a fazenda? É só uma fazenda, funcionando como um relógio. Por que está interessado?" perguntou o desconhecido. João empalideceu. Tirou uma pasta de documentos do bolso traseiro e a entregou ao estranho. "Estes são os papéis da fazenda. Sou o novo proprietário. Herdei do Sr. Azevedo", esclareceu ele. Surpreso, o estranho ergueu uma sobrancelha. Pegou a pasta e, ao ler as primeiras linhas, percebeu que João estava dizendo a verdade. "Ah, entendi. Peço desculpas pelo mal-entendido. Sou o gerente, Raimundo Mendes. Desde o falecimento do Sr. Azevedo, tenho supervisionado tudo. Todos os fundos foram mantidos em uma conta especial, conforme as instruções do antigo proprietário, então fique tranquilo, tudo na fazenda está em ordem." João sorriu. "Não tenho dúvidas. Vim me familiarizar com o lugar antes de decidir os próximos passos." Raimundo apertou os olhos ao observar o visitante. Seus olhos treinados reconheceram imediatamente que o homem diante dele tinha problemas financeiros, sobrevivendo com trabalhos casuais.
Os lábios do gerente se curvaram em um sorriso triste, enquanto pensava: me pergunto o que levou o Sr. Azevedo a incluí-lo na lista de herdeiros. Ah, as obras maravilhosas de Deus! Enquanto isso, João olhava ao redor do pátio da fazenda e perguntou baixinho: escute, Raimundo, onde posso ficar? Já enviei o táxi de volta. Não há ninguém para me pegar, e estou sem dinheiro. Raimundo parou, então apontou para um pequeno edifício que lembrava uma cabana de gnomo. Você pode ficar lá, na casa do Sr. Azevedo. Obrigado. E você tem algum leite? Perguntou João, parecendo envergonhado. Raimundo não conseguiu conter um sorriso ao responder como se estivesse falando com um velho amigo. Leite? Que tipo de leite você quer? Pasteurizado ou fresco? Qualquer leite serve, respondeu João prontamente. Na verdade, não é para mim. Tenho isto, Raimundo olhou cautelosamente na mochila. É um filhote. Não, não é um filhote. É um filhote de lobo. Eu o encontrei na floresta e decidi mantê-lo. A mãe dele foi morta por um caçador. Raimundo lançou um olhar repreensivo ao novo dono da fazenda. Você não deveria tê-lo trazido para cá, disse ele. O animal é selvagem, causará problemas aos cães. No entanto, Belinha acabou de perder seus filhotes e está de luto. Talvez devêssemos tentar alimentá-lo. Veja, ela está no canil. João virou-se para a esquerda e imediatamente avistou o cachorro, que abanava o rabo amigavelmente. Sim, podemos tentar, respondeu João, aproximando-se cautelosamente de Belinha. Ela olhou o recém-chegado com desconfiança e começou a farejar o ar ruidosamente. O bebê cheira a floresta. Há alguma cama com o cheiro dos filhotes dela? Quero passar o filhote de lobo nela. Raimundo mostrou-lhe um pano de chão que estava no canto do canil, e João passou-o bem no filhote. Espero que ela não o destroce, disse Raimundo, preocupado. Mas João apenas sorriu. Não, ficará tudo bem. Veja, ela parou de rosnar e até está abanando o rabo. Ajoelhando-se cuidadosamente em frente ao cão, João colocou o filhote de lobo ao alcance dela. Belinha cheirou o ar ruidosamente novamente, depois resmungou satisfeita e começou a choramingar suavemente. Ela deve ter reconhecido. Ela sente que ele é pequeno e quer ajudá-lo, comentou Raimundo. João permaneceu em silêncio, observando cautelosamente o cão. Belinha abanou o rabo, levantou-se, como se sem perturbação, começou a lamber o filhote de lobo da cabeça aos pés. Bem, agora ela o reconheceu. Você teve sorte, canino. Encontramos uma mãe adotiva para você, disse João, sorrindo. Percebendo que seria alimentado, o filhote de lobo resmungou convidativamente e começou a mover o nariz de um lado para o outro, procurando as tetas da mãe adotiva. Ao testemunhar essa cena terna, João não conseguiu segurar as lágrimas, e os olhos de Raimundo também se encheram de emoção. Fique à vontade, João. Se precisar de algo, não hesite em pedir. Você está no comando aqui, e estou aqui para ajudar, disse Raimundo, afastando-se. João acenou com a mão, dispensando a formalidade. Do que está falando? Entendo que você trabalha aqui há muito tempo. E quem sou eu? Um recém-chegado, um estranho. Depois de confiar Canino à sua nova mãe, João foi se instalar na casa que lhe foi designada. Por dentro, era bastante acolhedora, com um aroma de ervas e algo mais que despertava seu apetite. É verdade, não comi nada desde hoje de manhã. A viagem dos subúrbios até a cidade, pegar um táxi, chegar aqui, refletiu João. Imagine sua surpresa quando, meia hora depois, houve uma batida na porta e Raimundo apareceu com uma bandeja. Sobre ela havia uma xícara de chá aromático e um vaso cheio de pães caseiros frescos.
Aqui, João. Minha esposa fez esses pães frescos. Você deve estar com fome depois da viagem, e o ar aqui abre o apetite. Obrigado, Raimundo. Sinceramente, aprecio, respondeu João, começando a comer imediatamente. Enquanto isso, Natália voltava para a cidade, apressando-se para completar outro pedido. Marcos sentava-se ao seu lado, preocupado porque o filhote de lobo ficou na fazenda. Mamãe, e se uma vaca machucá-lo ou as cabras? Você sabe como elas podem ser maldosas. Podem chifrá-lo com seus cornos? Perguntou Marcos, preocupado. Natália deu de ombros, incerta. Eu não sei. Acho que João cuidará dele. Afinal, ele salvou o filhote e é totalmente responsável por ele. Não se preocupe, tudo ficará bem. Vamos visitar no domingo. Para a decepção de Natália, ao chegarem à cidade já era tarde, e ela foi aconselhada a deixar o carro para revisão e encerrar o dia de trabalho mais cedo. Bem, não ganhamos quase nada, mas pelo menos ajudamos João. Fizemos algo bom, expressou Marcos, com um toque de tristeza. Natália sorriu para seu filho e bagunçou seu cabelo. No caminho de casa, pararam em uma loja, onde ela usou o dinheiro deixado por João para comprar várias guloseimas. Natália e Marcos moravam em um apartamento térreo alugado, que era habitualmente úmido e frio, especialmente no outono e no inverno. No entanto, era verão, e podiam esquecer esses desconfortos temporariamente. Ao chegar à porta do apartamento, Natália imediatamente notou duas malas. Uma tinha uma alça envolta em fita adesiva azul, o que fez Natália reconhecê-la como sua. O que é isso? A senhoria está limpando ou reformando o apartamento? Por que, então, as coisas estão na escada? Ponderou Natália ansiosamente. Ao abrir a porta, deparou-se com sua senhoria. Bem, Natália, você está se mudando hoje. Sinto muito, mas encontrei novos inquilinos que pagam quase o dobro de você e não têm filhos pequenos. Por que seu Marcos desenhou nas paredes com giz de cera e rasgou o papel de parede? Agora, tenho que cobrir os custos do reparo. Marcos, com um doce na mão, perguntou. Quando eu desenhei nas paredes e rasguei o papel de parede? Eu nunca fiz isso. Helena apenas sorriu com desprezo. Eu provavelmente sei melhor, não sei, garoto. Venho aqui toda semana quando o apartamento está vazio e vejo a bagunça que você fez. Então, Natália, já empacotei suas coisas e não vou mantê-las. E o aluguel? Paguei 2 meses adiantado, perguntou Natália. As sobrancelhas de Helena se ergueram. Que adiantamento? Não é um adiantamento, é um depósito pelos danos que você causou. Você quebrou o vaso sanitário no banheiro, a pia da cozinha vaza. Quem deve cobrir esses custos de reparo? Tudo estava funcionando corretamente quando aluguei o apartamento para você. Não, não estava. Você está mentindo. O vaso sanitário no banheiro estava quebrado na sua frente. Nós só não mencionamos, exclamou Marcos, indignado. Natália olhou para a senhoria com desaprovação. Pelo visto, você não vai me devolver o dinheiro? Helena balançou a cabeça negativamente. Não, absolutamente não. Já ouviu falar de depreciação? Você trabalha em um táxi, entende? Não vou deixar ninguém morar aqui de graça, então empacote suas malas e não guarde rancor. Talvez nossos caminhos se cruzem novamente. Não, sinto muito, espero nunca mais encontrá-la. Pelo menos me deixe passar a noite. Não é certo jogar alguém na rua no meio da noite. O que faremos agora? Respondeu Natália, com a voz trêmula. Helena olhou desaprovadoramente para a inquilina. Você deveria ter pensado nisso antes de transformar meu apartamento em uma bagunça.
Não criamos nenhum caos, você inventou isso só para nos expulsar, exclamou Marcos, que sempre dizia o que pensava. Saia antes que eu chame a polícia, gritou a senhoria. Curvando-se sob o peso das malas, Natália saiu, imersa em pensamentos. E por que fomos àquela loja comprar mantimentos? Agora tenho que carregar 2 malas e Marcos tem que carregar uma sacola de doces comprados com o dinheiro de João, pensou Natália. Seu olhar pousou em um ônibus suburbano que parava no ponto de ônibus. Ela acenou para o motorista e gritou: Espere, por favor, espere por nós. Ela não tinha certeza se o motorista ouviu, então virou-se para seu filho. Marcos, vá rápido e diga para ele esperar alguns minutos enquanto eu pego as malas. Deixe sua sacola aqui, rápido. Marcos não precisou ser dito 2 vezes. Ele correu até o ponto de ônibus. Dentro do ônibus, disse ao motorista: Senhor, por favor, espere pela minha mãe. Voltaremos já. Estamos indo para o vilarejo, onde temos um filhote de lobo domesticado chamado Canino, e o homem que conhecemos se chama João. O motorista olhou surpreso para o jovem passageiro antes de desligar o motor. Bem, vamos esperar. Você tem um lobo, e um domesticado ainda por cima? Isso significa muito, disse ele, cheio de ironia, mas Marcos não percebeu. Sim, é assim mesmo. O sapateiro sem sapatos, murmurou Natália sob o peso das malas. Ela poderia usar seu táxi durante o dia, mas agora tinha que carregar as malas sozinha. O ônibus estava cheio. O motorista abriu o compartimento de bagagem para as malas de Natália. Depois de pagar a tarifa, ela e seu filho foram para o fundo do ônibus. Natália estava cheia de preocupações, não sabia onde morariam agora. Antes de brigar com Leonardo, morava no apartamento dele, mas ele a expulsou 6 meses atrás. Leonardo nem se importava que eles tivessem um filho juntos e uma vez haviam feito planos para um futuro mais feliz. No fundo, Natália mantinha a esperança de que João não os rejeitaria. Pelo menos, era o que parecia. O crepúsculo caía sobre a estrada enquanto o ônibus fazia sua lenta jornada ao longo de uma rota familiar. Natália sentiu um sentimento de déjà vu. Poucas horas antes, tinha viajado pela mesma estrada em seu táxi verde brilhante, que ela carinhosamente chamava de A Pepino. Exausto do dia, Marcos adormeceu segurando uma sacola de guloseimas. Natália não pôde deixar de sorrir ao vê-lo, tão querido e dolorosamente precioso. Como isso aconteceu de seu próprio pai não se importar com ele? Ela se perguntou tristemente. Leonardo, no entanto, não se importava com a presença do filho pequeno, vivia para seu próprio prazer, sem considerar ninguém mais. Natália se repreendeu repetidamente por escolher amarrar sua vida a um homem assim, mas quem poderia prever que o homem encantador que conheceu se revelaria tão irresponsável e enganoso, preocupado apenas consigo mesmo? A estrada parecia se estender infinitamente, o ônibus cinza continuando sua jornada. Ao se aproximarem do vilarejo, o ônibus esvaziou, com a maioria dos passageiros desembarcando em paradas anteriores. Para desespero de Natália, ela se viu sozinha na estação final. Quando estava prestes a pedir ao motorista para abrir o compartimento de bagagem para suas malas, o motorista se ofereceu. Ouça, onde você precisa ir? Se o seu destino for próximo à estrada principal, posso te dar uma carona. Por que você tem que carregar todas essas malas? Os olhos de Natália brilharam de esperança. Você pode me levar até a fazenda? Há um grande portão, e não fica longe, cerca de 5 quilômetros aproximadamente. Na verdade, sou motorista de táxi. Estive aqui mais cedo hoje, mas meu carro está em diagnóstico agora, então estou sem transporte. O motorista sorriu. Claro, o que está falando? Colega, chegaremos lá em pouco tempo.
Marcos, sonolento, sentado na parte de trás do ônibus, nem percebeu quando eles saíram da estrada principal e entraram em uma estrada de terra que levava à fazenda. Em poucos minutos, eles chegaram. Bem, aqui estamos. Quer que eu buzine? Sugeriu o motorista. Natália assentiu instantaneamente, e o silêncio da noite tranquila do vilarejo foi quebrado pela buzina alta do ônibus. O portão foi aberto novamente por um homem idoso, que parecia ser o vigia da fazenda. Apertando os olhos, ele perguntou: Natália, essas malas são suas? Seu olhar seguiu o ônibus que partia. Sim, são minhas e do meu filho, respondeu ela baixinho, segurando seu filho sonolento. Tudo bem, entrem, disse o vigia calmamente. Devo chamar o gerente ou o novo dono? Natália pensou por um momento. Para quem ela havia vindo? Para João, com quem se conheciam há meio-dia? E se ele não se importasse com ela agora, e ela tivesse deixado tudo por uma esperança fantasiosa de encontrar abrigo dentro das paredes da fazenda? Felizmente, João apareceu da casa alguns minutos depois que o ônibus partiu. Ele ficou encantado ao ver seus visitantes. Natália, Marcos, vocês chegaram. Estou feliz que decidiram voltar, exclamou ele. Natália abaixou os olhos, envergonhada. Fomos expulsos do apartamento alugado. A senhoria não nos devolveu o dinheiro do aluguel que paguei 2 meses adiantado e nos cobrou uma amortização hoje, respondeu ela, com evidente ressentimento. João suspirou, solidário. Ele se perguntou onde poderia abrigar Natália e Marcos. Não podiam todos morar juntos na casa, o que as pessoas pensariam? Por favor, me perdoe, João, por vir em um momento assim, disse ela, tentando não chorar na frente dele. Realmente não tenho para onde ir. Não posso passar a noite na rua. João olhou para ela com ternura e bondade inconfundíveis. Não se preocupe com isso, disse ele. Vou pensar em algo. Agora vou apresentá-la aos meus amigos. São boas pessoas e vão ajudar. Você me ajudou tanto hoje. Fiquei naquela estrada por 1h30 tentando conseguir uma carona, mas ninguém parou. Provavelmente pensaram que eu era um mendigo. Nesse momento, Raimundo apareceu de um dos edifícios. Vendo uma jovem mulher com uma criança, ele franziu a testa. Aproximando-se, apresentou-se educadamente e perguntou sobre a situação. Depois de ouvir a história confusa, o gerente prontamente afirmou: Acho que não haverá problema com a acomodação. Você pode ficar naquela casa ali, a com o telhado vermelho. Era onde a empregada vivia quando o Sr. Azevedo estava vivo. A casa agora está vazia. Eu sou o único que ficou aqui, junto com alguns trabalhadores locais, mas eles dormem em casa com suas famílias. Muito obrigada. Somos realmente gratos a você, disse Natália, enxugando uma lágrima. Nesse momento, tanto Raimundo quanto João se sentiram desconfortáveis, como se tivessem invadido algo profundamente pessoal. João, onde está o canino? Por que não consigo vê-lo em lugar nenhum? Perguntou Marcos ansiosamente, ainda esfregando os olhos após um sono tranquilo no ônibus. João sorriu. Aqui está, meu amigo. Ele está dormindo com Belinha agora. Ela é como uma nova mãe para ele. Os olhos de Marcos se arregalaram de surpresa. Ele está com um cachorro? Mas ele é um lobo, e os cães são os primeiros inimigos dos lobos. Já vi isso em filmes e documentários. Lobos e cães não são camaradas. Raimundo assentiu compreensivamente. Na TV, lobos e cães não são camaradas, mas na vida real é diferente. A fome pode criar alianças estranhas. Se você estiver com fome, pode até formar amizades improváveis. Belinha perdeu seus filhotes porque encontraram novas famílias.
Ela estava de luto, recusando-se a comer. Mas quando colocaram o filhote de lobo com ela, ela se transformou completamente, ficando carinhosa e afetuosa, constantemente lambendo o canino. Um sorriso doce brincou nos lábios do menino. Uau, é ótimo que o canino tenha encontrado sua mãe. Claro, uma mãe adotiva é melhor que sua mochila. João olhou para Natália e não conseguiu conter o riso. Enquanto isso, Raimundo segurava a chave da casa, que entregou à jovem mãe. Aqui, pegue. Há um interruptor logo à direita ao entrar. Substituí as lâmpadas, então tudo deve funcionar. Há gás nos cilindros, se quiser cozinhar, e um jogo de cama no armário. Acho que você se arranjará. Obrigada. Claro, vamos nos arranjar, respondeu Natália, com um sorriso. Depois de um longo dia de viagem, ela imediatamente fez a cama, sem se preocupar em desfazer as malas. Marcos também mal conseguia ficar de pé de tanto cansaço, mesmo tendo conseguido cochilar no ônibus. Na primeira noite no vilarejo, mãe e filho caíram em um sono profundo. João, no entanto, não conseguia dormir, por mais que tentasse. Deitado de lado, ponderava seus próximos passos. Poderia pedir ajuda a Raimundo, que conhecia o funcionamento da fazenda e poderia fornecer tudo o que precisava. Contudo, queria se imergir no processo, buscando independência. Além disso, ainda tinha o sorriso sarcástico de Leonardo, que o olhava como se fosse um mendigo pedindo esmolas na igreja. No entanto, João estava longe de ser um mendigo. Não possuía uma casa agradável, mas vivia em uma pequena e humilde casa herdada de sua mãe. João só tinha completado a escola e não prosseguiu com os estudos. Costumava fazer vários trabalhos de meio período, e essa vida tranquila lhe caía bem. Ele amava a floresta e a natureza, e às vezes se aventurava na selva por uma semana, vivendo na floresta e dormindo no chão. Isso parecia estranho para um morador da cidade, mas João era feliz. Enquanto João ponderava seu futuro, Leonardo estava tramando para tomar a fazenda de um velho falecido. Por que ele favorece tanto esse vagabundo? Pensava Leonardo em voz alta, imerso na TV. O velho nos deu um apartamento e uma casa, mas esse andarilho ganha a fazenda. Gostaria que ele tivesse deixado a casa e a fazenda para nós. É um negócio lucrativo, não é? Leite, ovos, carne, trigo. Com a abordagem certa, alguém poderia até se tornar milionário. Eventualmente, esse vagabundo provavelmente venderá tudo e desperdiçará o dinheiro em pouco tempo. Raquel olhou para seu amante com um sorriso e disse: O que devemos fazer agora? Não podemos simplesmente tomar a fazenda desse homem. É uma propriedade legal por direito. Leonardo retrucou: Vamos pensar nisso. Como ele herdou legalmente? Podemos processar e contestar o testamento. Cuidamos do velho por meses. Esse cara aparece do nada e ganha tudo. Isso não é certo. Devemos ir ao tribunal. Conheço alguém lá que, por uma pequena taxa, fará um documento afirmando que cuidamos do Sr. Azevedo por quase 10 anos. Você acha que isso vai funcionar? Questionou Raquel. Um testamento é um documento sério, a última vontade do falecido. Não é questionável. Leonardo dispensou a preocupação dela com um gesto da mão. Chega de falar aborrecido. Vou pensar nisso e resolver. Se necessário, envolverei o gerente da fazenda. Poderia prometer-lhe uma porcentagem da renda da fazenda em troca de apresentar João Tomás como um bêbado e vagabundo irrecuperável ao tribunal. Não é possível confiar a fazenda a uma pessoa assim. Revelaremos tudo isso no tribunal. Então, você verá, teremos toda a fazenda em nossas mãos. Raquel exclamou alegremente. Você é esperto. Achei que não havia chance, mas você, como mágico, tira ases da manga como coelhos do chapéu.
Leonardo apenas balançou a cabeça. Não se preocupe, continuaremos a luta. Me pergunto como Natália chegou aqui. Provavelmente apenas trouxe esse mendigo ao cartório e realmente não sabe o que aconteceu. Mas se sabe, é bastante astuta. Deve pensar que encontrou sua felicidade entre pilhas de lixo, mas resolveremos isso. A fazenda será nossa, independentemente. No dia seguinte, João acordou ao amanhecer e saiu para observar as atividades matinais na fazenda. Para sua surpresa, já estava cheia de vida. O pastor conduzia as vacas ao pasto, a equipe da avicultura alimentava suas aves e reabastecia suas águas, os motoristas de tratores verificavam os níveis de diesel nos tanques de combustível, preparando-se para o dia no campo. Gradualmente, João começou a se sentir parte dessa equipe unificada. Reconheceu que a fazenda operava como uma máquina bem lubrificada, graças ao gerente, mesmo que ele próprio estivesse completamente alheio às operações. Percebeu que poderia aprender tudo isso com o tempo, não imediatamente, mas eventualmente. Para lembrar melhor dos detalhes, João tirou um caderno do bolso, geralmente usado para esboçar paisagens, e começou a anotar tudo o que observava. Registrou quantas vacas iam ao pasto, quais ficavam no estábulo e quanto alimento era dado às aves. Não fazia isso por desejo de controle, mas para se integrar ao fluxo de trabalho tanto quanto possível. Ao ver o novo proprietário com um caderno na mão, Raimundo sorriu. O estranho não é tão simples e pouco confiável como parecia durante nosso primeiro encontro. Talvez ele se saia bem, pensou Raimundo. Aconteceu que, a princípio, Raimundo não gostou de João. No entanto, quando João tirou um pequeno filhote de lobo da mochila, a atitude de Raimundo em relação a ele mudou drasticamente. Raimundo tinha um amor profundo pelos animais. Frequentemente se lembrava de uma memória de infância de encontrar um filhote de lobo em uma clareira. Com medo da raiva de seu padrasto, ele não se atreveu a levá-lo para casa. Quando voltou uma hora depois, o filhote havia sumido. Desde então, Raimundo se sentia culpado por não ter sido capaz de salvar o filhote. Meio-dia passou despercebido nas tarefas. Durante a pausa para o almoço, o telefone no bolso de Raimundo tocou. Vendo um número desconhecido na tela, o homem atendeu a ligação. Era Leonardo. Raimundo, é você? Perguntou Leonardo, com uma voz cheia de superioridade. Sim, sou eu. O que houve? Respondeu Raimundo. Houve uma pausa antes de Leonardo lançar sua proposta. Enquanto explicava seu plano, a testa de Raimundo se franziu de preocupação. A proposta de Leonardo era chocante, mas vinha com um incentivo financeiro significativo. Se Raimundo ajudasse Leonardo a remover o novo proprietário da fazenda, seu status financeiro poderia melhorar grandemente. Quando Leonardo terminou, Raimundo respondeu sem compromisso. Ok, vou pensar sobre isso e te ligo em alguns dias. Leonardo tentou continuar a conversa, mas Raimundo encerrou abruptamente a ligação. Depois da conversa, Raimundo se isolou em seu escritório e começou a esboçar um esquema no papel. Isso o ajudaria a entender e tomar a decisão correta. Primeiro, queria descobrir a verdade sobre por que o falecido Sr. Azevedo, que estava sendo cuidado por Leonardo e Raquel, escolheu deixar a fazenda para João. Também se perguntava como esse estranho estava envolvido em tudo isso. Raimundo levou menos de uma semana para descobrir a verdade. Durante esse período, ele evitou constantemente dar uma resposta definitiva a Leonardo, mantendo-o em suspense e impedindo-o de executar seu plano. Raimundo fez isso intencionalmente, pois há muito decidirá não trair João. Durante esse tempo, começou a ver João de uma nova perspectiva. Ele não era mais um andarilho com um comportamento culpado, vivendo de trabalhos temporários. Em vez disso, Raimundo via um gerente competente, capaz de não apenas lançar pedras, mas também reuni-las quando necessário.
Para a surpresa do gerente, Natália se adaptou rapidamente à vida na fazenda também. Ela começou a ajudar os trabalhadores da fazenda no segundo dia no vilarejo. Para sua grande tristeza, o diretor do parque de táxis decidiu eliminar a única mulher de sua equipe, dando seu carro verde brilhante a outro motorista. Reconhecendo que Raimundo provavelmente não apoiaria, Leonardo tentou fabricar documentos com testemunhos falsos afirmando que João Tomás era incapaz de administrar a fazenda. No entanto, ele foi surpreendido quando Raimundo e João apresentaram documentos autênticos ao tribunal, provando que João Tomás era neto do falecido fazendeiro. Anos atrás, o filho do Sr. Azevedo, Ned, deixou o lar após uma briga com os pais. Ele se envolveu com más companhias e acabou na prisão, cumprindo quase um quarto de século com breves períodos de liberdade antes de reincidir. Quando o pequeno João tinha apenas 8 anos, Ned foi morto em um motim na prisão. João viveu com sua mãe todo esse tempo, mas quando tinha 17 anos, ela morreu em um acidente de trabalho. O garoto pensou estar sozinho no mundo e viveu da melhor maneira que pôde, adaptando-se à nova realidade. Ao mesmo tempo, seu avô não sabia de sua existência. Foi apenas pouco antes de sua morte que um ex-colega de Ned, com quem ele era amigo, foi libertado após cumprir uma longa sentença e visitou o velho. Ele foi quem contou ao Sr. Azevedo que seu filho tinha uma namorada e um filho. O Sr. Azevedo começou a fazer investigações e logo soube tudo sobre João. Infelizmente, não teve tempo de vê-lo, mas conseguiu refazer seu testamento no leito de morte, deixando sua fazenda para o neto, enquanto deixava o apartamento e a casa para Leonardo e Raquel, cumprindo sua promessa. Leonardo, tendo sofrido um fracasso, finalmente brigou com Raquel durante a partilha do apartamento e da casa. Enquanto isso, Natália finalmente pediu o divórcio, planejando começar uma nova vida com um homem mais confiável, que, ao contrário do seu ex-marido, não desprezava a felicidade da família e planejava multiplicá-la. Raimundo e João se tornaram amigos tão próximos que muitos habitantes do vilarejo começaram a chamá-los de irmãos. Quando atingiu a maturidade, Canino partiu para a floresta, respondendo ao chamado de seus irmãos da floresta, em um lugar abundante em caça e onde os caçadores não prejudicam os animais sem uma boa razão. Observando seus pais alegres, Marcos ria de coração, aguardando ansiosamente a chegada de seu irmão. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.